Bom, amores, então agora a gente vai entrar na parte da aula que trata da energia interna de um gás. E a gente já viu, né, quando a gente estava estudando calorimetria, temperatura, né, que a temperatura de um gás é uma grandeza macroscópica que a gente usa para medir o grau de agitação das moléculas, que era a energia interna, né, do gás, ou seria a energia cinética de translação, rotação e vibração, né? Então a gente viu que a energia interna, que seria a energia cinética das moléculas, está diretamente relacionada à temperatura, né? A temperatura é a medida da energia interna. Então, vamos lá. Então, a energia interna, ó, como já vimos, define-se a energia interna, né, que a gente representa com a letra U, de um gás ideal, monoatômico, né, com um único átomo, como sendo, então, por exemplo, um gás monoatômico, gás hélio, por exemplo, tá? São, né, os gases nobres. Então, a energia interna, amores, o U, seria a somatória. Então, veja que esse símbolo aqui, ó, é o sigma aqui, é a somatória da energia cinética das moléculas que constituem esse gás. Essa energia cinética, a energia cinética de rotação, translação e vibração, tá? A equação que a gente chega para essa energia interna é 3 meios de nRT, tá? Essa equação dá para demonstrar, depois eu vou fazer um apêndice no final da aula, eu vou colocar a demonstração dessa equação para vocês, tá? Não cai em vestibular, mas é interessante porque ela desenvolve o raciocínio de vocês, tá? Então depois eu coloco para vocês o apêndice com a demonstração dessa equaçãozinha aí. É bem interessante a demonstração, tá? Então, a energia interna de uma dada massa de gás ideal, ela é função da temperatura. Então veja que a energia interna, ela depende, né, da quantidade de gás, né, do número de mols do gás e da temperatura. Bom, algumas convenções importantes agora com relação ao sinal aqui. Bom, se a gente for calcular a variação da energia interna de um gás, amores, eu posso escrever, né, supondo o número de mols constante, que o ΔU, a variação da energia interna, seria 3 meios de N R ΔT. Então, eu estou supondo que o número de mols é constante, o R é a constante universal dos gases. Então, algumas consequências importantes, ó. Se a temperatura do gás aumenta, né? Se o ΔT é maior que zero, significa que a temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, obviamente a energia cinética das moléculas está aumentando, portanto a energia interna do gás aumenta, ΔU maior que zero, né? Aumenta a energia interna. Agora, se o gás resfria, né? Se o ΔT é menor que zero, isso implica que a energia cinética das moléculas está diminuindo, portanto o ΔU vai ser menor que zero. Diminui a energia interna do gás. E se o ΔT é igual a zero, significa que não há variação na temperatura. Se não há variação na temperatura, não há variação no grau de agitação. Consequentemente, a variação da energia interna é nula, tá? A energia interna, ela é constante, certo? Muito bem. Como a energia interna está relacionada à energia cinética dos gases, a gente consegue calcular, amores, a velocidade média das moléculas, tá? Então, como a gente viu esse movimento, ele é um movimento aleatório, né? Um movimento browniano, certo? Então, as moléculas também não possuem todas a mesma velocidade. Só que a gente vai pegar aqui uma velocidade média para essas moléculas, tá? Então, ó, supondo-se Vm como a velocidade média de todas as moléculas, tá? Podemos escrever, então, que a energia cinética das moléculas, né, a somatória, né, ó, da energia cinética das moléculas, é igual à energia interna do gás, que é 3 meios de nRT, certo? Muito bem. A energia cinética é mv² sobre 2, né? E a energia interna, 3 meios de N. Amores, o número de mols, ó, o N, é a massa da amostra, a massa do gás, M, sobre a massa molar M, tá? Então, o número de mols é a massa da amostra sobre a massa molar. Ó, simplificando a massa da amostra M com M, corta esse 2 com esse 2,
vai ficar que a velocidade média ao quadrado é igual a 3RT dividido por Emão, que é a massa molar. Tira a raiz, então a velocidade das moléculas vai ser raiz quadrada de 3RT sobre Emão, tá? Essa é a velocidade das moléculas. Amores, volto a repetir, elas não possuem todas a mesma velocidade. Essa seria a velocidade média das moléculas. Então veja, ó, que a velocidade ela depende da temperatura, certo? Quanto maior a temperatura do gás, ó, maior a energia cinética, consequentemente, maior vai ser a velocidade média das moléculas, certo? Então essa é a equaçãozinha importante para a gente calcular a velocidade das moléculas. Muito bem. Agora, vamos resolver, então, os exercícios da apostila, tá? Vocês têm aí o enunciado? Eu vou ler para vocês aqui. A primeira questão, ele fala assim, um motor convencional de um automóvel pode ser considerado uma máquina composta de 4 cilindros dotados de pistões que comprimem e expandem uma mistura gasosa em seu interior. Suponha que no início do processo de compressão, um dos cilindros contenha 200 cm³ da mistura, sob pressão de 1,01 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então aqui então, eu anotei os dados, ó. Volume inicial 200 cm³, pressão inicial 1,01 10 a quinta Pascal. E a temperatura de 30 graus Celsius, né? 30 graus centígrados. Amores, pelo amor de Deus, passa para Kelvin, né? Soma 273, a temperatura inicial 303 Kelvin. No final do processo de compressão, o volume dessa mistura gasosa passa para 20 cm³. Então veja que aqui é uma redução de 10 vezes, né? O volume final, ó, 20 cm³. E sua pressão aumenta para 2 10 a sexta. Então a pressão final aqui, 2 10 a sexta, tá certo? Esse 2 aqui, eu não sei se saiu meio ruinzinho, deixa eu apagar aqui e escrever de novo, ó. 2 10 a sexta. E aí ele pede pra gente a temperatura final. Bom, relacionar dois estados de um gás, né? Primeira coisa que a gente vai supor que o número de mols inicial é igual ao número de mols final, certo? N1 igual a N2. Então vai ficar P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Aí é só substituir os valores, ó. A pressão inicial 1,01 10 a quinta, o volume inicial 200 e a temperatura 303, tá certo? O final, o volume é 20, a pressão 2 10 a sexta sobre T2. Amores, olha o que eu fiz aqui, ó. De laranja eu cortei o 10 a quinta com 10 a sexta, vai sobrar 10 a primeira aqui, tá? 101 eu cortei junto com esses dois zeros aqui, vai ficar 101, ó. 101 vezes 100 vai dar 101. Eu cortei com 303, deu 3 aqui embaixo. E o 2 eu cortei com 2, tá? Então aqui ficou, ó, 1/3, né, ó, 101 vezes 100 dá 101, dividido por 303 vai dar 3 aqui embaixo. O 10 aqui, então eu cortei com 10 a sexta, sobrou 1 aqui. Então ficou 1/3 igual a 10 a primeira vezes 20 dá 200 sobre T2. Multiplica em cruz. A temperatura T2, que é a temperatura final, 600 Kelvin. Amores, a gente está sempre supondo, né, que o número de mols é constante. Se o número de mols não for constante, o que vai acontecer? Ó, a gente sabe da equação de Clapeyron que P1 V1 igual a N1 RT1, tá? Então aqui vamos supor que o N1 é diferente do N2. Só uma curiosidade, vocês acho que vem na química também. Bom, o que a gente pode escrever? Ó, que P1 V1 dividido, vou passar o N1 para baixo, ó, N1 T1 é igual a R, tá? E esse é o estado inicial. No estado final, então aqui estado inicial, ó, estado inicial.
No estado final, amores, o que a gente teria, ó? No estado final, a gente teria P2, V2 igual a N2, R, T2. Passa o N2, o T2 dividindo, vai ficar, ó, P2, V2 sobre N2, T2 igual a R. Eu posso igualar as duas equações, né? Porque é R igual a R. Então, aqui a gente teria a equação geral dos gases, num caso em que o número de mols não é constante. Ó, P1, V1 seria N1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre N2 vezes T2. Então, veja, amores, que aqui, ó, nós teríamos uma equação geral dos gases para o caso, né? Então, aqui, ó, equação geral dos gases quando N inicial, ó, é diferente do N final, tá? Veja que a diferença dessa equação para a equação que a gente tinha visto é que tem aqui o N1 e N2 embaixo, tá? Isso aqui é interessante. Às vezes você tem um exercício que o número de mols do gás não fica constante, então você pode usar a equação geral dos gases, mas da forma generalizada que é com N1 e com N2, tá certo? Muito bom, amores. Agora, ó, vamos para o exercício 2, que ele dá aí pra gente o gráfico da pressão pelo volume, tá? Então, ele fala assim, ó, 1 mol de um gás monoatômico, né, formado por um único átomo, por exemplo, o gás hélio, e ideal é submetido a uma série de transformações termodinâmicas, representadas no diagrama a seguir. Então, vamos analisar essas transformações termodinâmicas que ele está falando para a gente aí. Então, ó, inicialmente, o que a gente vai ter, ó? O gás indo do estado 1 para o estado 2. Amores, ó, veja que do estado 1 para o estado 2, o volume é constante, ó. Ele está aumentando a pressão e o volume é constante. Então, essa transformação com volume constante, transformação que tem o nome de isovolumétrica, isométrica ou isocórica, volume constante. Depois, na transformação de 2 para 3, a pressão é constante. Então, veja que aqui de 2 para 3 a gente dobra o volume e a pressão permanece constante. Então, a transformação de 2 para 3 é a transformação isobárica, a pressão constante. E de 3 para 4, a gente tem essa hipérbole aqui, que é uma isoterma, né? Então, transformação de 3 para 4, transformação isotérmica, que a temperatura permanece constante. E depois do 4 para o 5, aqui é o número 5, esqueci de colocar, do 4 para o 5, a gente vai ter uma transformação em que a pressão é constante de novo, né? Igual na 2,3, só que na 2,3 foi uma expansão, ó, o volume aumentou de V0 para 2V0. Na transformação de 4 para 5, tem um certo volume V que vai ser reduzido, então uma compressão, tá? Uma compressão isobárica, compressão constante. Muito bem. Aí ele fala, sabe-se que a temperatura do gás no estado 2 é 27 graus Celsius, que eu anotei aqui, já passei para Kelvin, ó, 300 Kelvin. Então ele fala, dado a constante universal, então ele deu a constante universal, 0,08 atm, litro mol Kelvin, ou 8 joule mol Kelvin. Aí ele fala, complete as sentenças a seguir. A transformação de 1 para 2 amores, transformação de 1 para 2 é isovolumétrica, né? Ó, o volume permanece constante, tá? Então, você vai preencher o primeiro quadrinho aí, transformação isovolumétrica. Aí, no item B, ele fala, o volume do gás no estado 4 bom, então ele quer que a gente calcule o volume do gás no estado 4. Então, eu vou ter que ir achando os volumes, né? Eu vou comparar
inicialmente tem que achar as temperaturas. Então, eu vou começar comparando o ponto 1 com o ponto 2. Depois, eu vou comparar o ponto 3 com o ponto 4, tá? Então, o que eu fiz, ó? Para a gente achar o volume V. Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Ó, o P1 é P0, tá aqui. O V1 é V0, tá aqui. Sobre T1 é igual a, no ponto 2, a pressão, ó, 2P0, tá aqui. O volume V2 é V0 e a temperatura T2 é 300. Ó, corta o P0, V0 com P0, V0 aqui, a gente vai ter que T1 igual a 2 sobre 300, né? Ó, corta esse 2 com 300, vai dar 150 Kelvin. Então, T1 é 150. Muito bem. Vamos comparar agora P3, o estado 3 com o estado 4. Então, P3V3 sobre T3 igual a P4V4 sobre T4. P3 é 2P0, V3 é 2V0. E T3 e T4 são iguais. Por que elas são iguais? Porque aqui a gente tem uma isoterma, amores, ó. Isoterma significa que a temperatura é constante, tá? Então, eu posso cortar o T3 e o T4, tá certo? Simplificando T3 e T4, ó, o P3 é 2P0, o V3 é 2V0, o P4 é P0 e o V4 a gente quer descobrir. Então, ó, corta o P0 com P0, ficou 2 vezes 2, 4, então V4 igual a 4V0, tá? Que é a resposta do item B aí. O volume do gás do estado 4 é 4V0. Aí no 2, do estado 2 para o estado 3, o gás esquentou ou esfriou? Então ele quer saber do 2 para o 3, se o gás esquentou ou esfriou. Amores, como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai comparar, né? P2V2 sobre T2. Ó, vamos fazer aqui embaixo, ó. Essa outra folhinha aqui, ó. P2V2 sobre T2 igual a P3V3 sobre T3. O P2 é 2P0. O V2 é V0. Ó, sobre T2. O P3 é 2P0. O V3 é 2V0 sobre T3. Amores, ó, dá para cortar P0 com P0. Dá para cortar V0 com V0 e o 2 com 2 aqui. Multiplica em cruz, ó, vai ficar que o T3 é igual a 2T2. Certo? T3 igual a 2T2. Então, significa que da transformação 2 para 3, o gás esquentou, né? Porque a temperatura T3 é o dobro da temperatura T2, tá certo? T3 é o dobro de T2. Então, no item 2 você vai escrever, o gás esquentou, né? Pois T3 é o dobro de T2, tá certo? Muito bem. Aí, no item 3, ele fala, entre os estados 1 e 5, a variação da energia interna do gás. Bom, então o que eu fiz aqui? Do estado 1 até o estado 5. No estado 1, a gente já achou a temperatura aqui, ó, a gente já tinha achado no início, ó, 150 Kelvin. Então, eu vou achar agora a temperatura no estado 5. Para achar a temperatura no estado 5, eu vou relacionar pela equação geral dos gases do estado 1 com o estado 5. Então, P1V1 sobre T1 vai ser igual a P5V5 sobre T5. Ó, o P1 é P0, o V1 é V0. Sobre o T1, amores, ó, que é 150. É igual o P5, que é P0, o V5, que é 2V0, sobre T5. Ó, P0V0 corta com P0V0. Vai sobrar vai ficar aqui, ó,
1 sobre 150 é igual a 2 sobre T5. Multiplica em cruz, ó, T5 vai dar 300 Kelvin. Bom, ele quer que a gente calcule a variação da energia interna do estado 1 até o estado 5. Então, ΔU do 1,5, né, do estado 1 até o estado 5 vai ser 3 meios de NR ΔT. A gente viu na aula de hoje, né? Então, vai ser 3 meios do N, que é 1, o R, que é 8, né, no sistema internacional que ele deu para a gente no exercício. ΔT, temperatura final 300, menos inicial 150. Fazendo essa continha, vai ficar 150 aqui, né? Vezes 8, vezes 3, vezes 2. Então, a variação da energia interna vai ser de 1.800 joules, certo? Então, esses foram os dois exercícios aí da aula. Tá? A próxima parte do vídeo, amores, a gente vai entrar em trabalho de um gás, tá certo? Beijo para vocês.